Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou para casa da minha mãe lá em Paraisópolis e vou filmar o caminho para vocês conhecerem o caminho e ver como que é bonito o sul de Minas. Então vamos lá então. Então tô saindo daqui da minha casa, né? E vamos dar um passeio bem gostoso hoje aí. Beleza? Vamos ver se não fica tremendo muito a câmera. Vocês vão dar uma volta comigo hoje. Vamos ver se não treme muito. Então tá lá essas coisas. Só tô descendo aqui a rua do meu bairro e já que a gente vai acessar a rodovia ASP-50 que vai para o sul de Minas. É uma estrada muito bonita e perigosa também, né? Muito perigosa. Olha só, esse aqui é o meu bairro. Vou parar no semáforo aqui. Eu vou ver se eu consigo abaixar um pouquinho a câmera para ver se melhora um pouquinho a imagem. Vamos ver se assim fica melhor um pouco. Assim ficou um pouco melhor. Dá para ver melhor. Dá para ter um acesso melhor. Vamos lá então. Terceiro não vai, né? Vamos lá. Vamos ver se vocês acham bonito o lugar que eu moro. Olha só. Mas eu vou publicar esse vídeo no YouTube, né? Daqui a alguns anos ele vai ter bastante valor, porque, né, muita coisa muda, né? Eu me lembro que quando eu tinha uma câmera VHS, na verdade nem era minha, era do meu compadre, um amigo meu, né? Irmão meu, nosso irmão. Ele deixava muitas vezes a câmera comigo e eu filmava muitas coisas, mas uma coisa que eu devia ter filmado, eu não filmava muito na época, filmei muito pouco, era a cidade. Eu deveria ter filmado mais a cidade, porque hoje esse vídeo teria um grande valor para as pessoas, né? Ver como que a cidade era muitos anos atrás, né? E eu acabei não fazendo isso e deveria ter feito. Olha só, essa aqui é a Vila Cândida. Vamos ver se o cartão aguenta gravar tudo isso aí, porque eu acho que o meu cartão deve estar meio parcialmente cheio. Vamos filmar a nossa viagem. Hoje está um dia muito bonito, então vai ficar uma filmagem bonita. Olha só. Lugar muito bonito. Eu acho essa parte da cidade aqui onde eu moro muito bonita. Tem muita natureza aqui, né? É um lugar muito bonito, cheio de verde, cheio de nóia. Aqui tem muito nóia, muito viciado assim em droga, mas em geral é um bairro tranquilo. Nossa, parece roça. Ele lembra muito mesmo a roça. Olha só. Bacana, né? Vou ver se eu consigo arrumar um suporte para celular. Esse aqui até que é bonzinho, mas eu vou ver se eu consigo arrumar um suporte para celular melhor do que esse, que ele balança um pouco ainda. Ver se eu consigo arrumar uma coisa que fique mais firme. Ele dá uma balançadinha e acaba ficando desagradável para quem assiste, né? Olha só.
um lugar bonito, né? E eu gosto de andar devagar, ó. Eu tô a 60 por hora. Na verdade, essa aqui é a velocidade da rodovia, né? Que deveria ser respeitada por todo mundo, né? 60 por hora. Esse lugar é um lugar muito perigoso, né? Então, as pessoas deveriam respeitar mais o limite de velocidade aqui. É um lugar muito bonito. Tem uns lugares aqui que é tudo... A estrada é fechada de mata, assim, ela forma até uma caverna, assim, de mata. É bonito, eu acho muito bonito. Eu gosto de andar aqui, principalmente de moto. É gostoso andar de moto aqui. Olha só. Aí vocês vão ver um pedacinho aí do caminho pro sul de Minas. Eu vou na casa da minha mãe, né? Hoje é domingo. Visitar a velhinha. Coitada. Nossa, tem um carro caído ali no meio do mato. Parece que ninguém se machucou, não. Tá tranquilo, mas deve ser bêbado. E tem de bêbado trafegando aqui na rodovia. Meu Deus do céu, é muito mesmo. Provavelmente algum bêbado, porque ali não era um lugar assim, não tinha uma curva muito pronunciada. Então acho que não justifica o cara ter caído ali, a não ser que tivesse bêbado mesmo, tá? Que é o que é bem provável. Devia estar bêbado. Essa é uma estrada bonita, né? Olha. Passeio gostoso de fazer. E a mulher não quer ir porque ela vai fazer um negócio com a mãe dela aí, né? Então aí ela não podia ir. E aí ela até iria, mas mais tarde. Mas aí também é ruim, daí eu vou ficar só um minutinho. Eu vou embora ainda hoje. Não é muito longe, mas dá 2 horas de viagem. Porque a gente vai devagarinho assim, né? Um pouquinho menos de 2 horas. Mas aí acaba ficando assim muito pouco, né? Olha a fiscalização da prefeitura. A prefeitura vem fiscalizar. A prefeitura de São José dos Campos ela é muito atuante, pelo que eu vejo. E olha só, tá pegando todo mundo que tá vendendo aí na rua. Eu acho um absurdo. Porque tudo bem fazer isso no centro da cidade é uma coisa. Mas na roça, deixa o pessoal vender as coisas na roça. Deixa o pessoal ganhar dinheirinho. Aqui é roça, né? Então eu acho que é meio absurdo isso aí, né? Acho que não é pra tanto. Deixa o pessoal vender as coisas na roça. Nem tá prejudicando ninguém aí, né? Na cidade tudo bem que tenha os comerciantes que pagam seus impostos, eles não querem concorrência de quem não paga. Até posso concordar com isso. Mas na roça, quem que vai ficar concorrendo com esse pessoal vendendo cadeira? Acho besteira. Acho que é meio sem propósito, né? Deixa o pessoal ficar tranquilo aí, não tá atrapalhando ninguém. Bom, enfim, né? O pobre, pelo jeito, nasceu pra se fuder, né? Recuperar a palavra é mais ou menos assim, meu, né? Cadê se fosse alguma coisa feita por rico, por exemplo, se tinha fiscal e encher o saco, né? Com certeza não, né? Muito pelo contrário, ia estar lá lambeiro a mão, né? Na verdade. E é por isso que eu falo muito sobre desenvolvimento, progresso financeiro, porque embora eu não tenho certeza, né? E afinal de contas, de certa forma, eu também sou um operador do direito. Eu não sou advogado ainda porque eu não tirei a OAB, nem sei se vou fazer, mas ainda assim eu estudei direito e eu tenho que conhecer bem como são os direitos das pessoas, seus direitos e deveres. E de fato o certo seria todo mundo ser tratado igual, mas não é o que acontece. Quem tem dinheiro é muito bem tratado e quem não tem é tratado como escória. Não deveria ser assim. De fato, não existe como tratar todo mundo igual, tirando essa parte do dinheiro, de quem tem dinheiro e quem não tem. Vamos falar do ser da pessoa. Também não é justo tratar todas as pessoas iguais, se as pessoas também não são iguais nas suas qualidades, né? Não tem como você tratar de maneira igual
duas pessoas, como por exemplo uma pessoa honesta e trabalhadora, de um bandido, assassino, estuprador, não tem que ser tratados iguais. Eles têm que ter os mesmos direitos, isso sim. Mas tratamento não tem que ser igual, não. Você tem que tratar com zelo, com respeito total, digamos até com uma certa deferência, um trabalhador, um lutador da vida, né? Pessoas que constroem a sociedade. E tem que tratar de forma rigorosa, sim, claro, com humanidade, mas tem que ser tratado de forma rigorosa. Um bandido que não contribui em nada com a sociedade, que só causa problema, né? Esse tem que ser tratado com rigor da lei, mas com humanidade. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de tratamento desumano e tortura e todas essas coisas. Sou absolutamente contra qualquer tipo de coisa. O tratamento tem que ser humanizado, até porque nós temos que ser exemplo para essas pessoas que se desviaram do caminho do bem. Como que a gente espera que eles melhorem se nós não damos o exemplo? Nós temos que dar o exemplo. Nós temos que ser exemplo de humanidade, de respeito, para que eles possam ter em nós um espelho, porque muitos são recuperáveis, sim, mas acabam não se recuperando porque eles ficam com raiva da sociedade, da forma como eles são tratados, porque a sociedade, com a parte dita como sendo boa, na verdade também não é boa porcaria nenhuma, né? Tá cheio de gente aí que só não tá na cadeia porque não tiveram coragem de ir às vias de fato, mas que adorariam fazer se tivesse certeza da sua impunidade. Então elas também são tão más ou até piores do que os bandidos que estão presos ou soltos que sejam, porque elas só não vão às vias de fato no cometimento de crime porque tem medo das sanções que vão receber se receberem, né? Então acaba sendo, se for ver bem, até pior, porque além de serem más, ainda são covardes. Mas não vou ficar falando desse tipo de coisa, não. Olha só, a parte que eu falei da estrada, ela é coberta de vegetação, e sempre tem um querendo atravessar o asfalto aí na parte escura dele. A pessoa não tem noção, né? Por isso que acontece tanto acidente também, né? A pessoa não tem noção. Olha só, cara, hoje o dia tá muito bonito, olha. Essa aqui é a parte do Costinha, eu acho. É isso aqui mesmo. É a parte do Costinha. Ô, lugar bonito, eu acho muito bonito. Olha só. Bacana, ó. Na próxima vez que eu vier aqui, que esteja um dia bonito assim, vou filmar também. Quero que a minha família esteja junto para participar. E as crianças, eles estão dormindo com esse friozinho que tava fazendo, apesar que agora já esquentou, mas com esse friozinho que tava fazendo aí, eles estavam tudo na cama, ficou virado na cama. Mas deixa eles vão ficar brincando lá, melhor, não estão afim de sair, né? Então, essas crianças de hoje em dia, pelo menos as minhas, não ligam de passear. Apesar que há 2 semanas atrás, não, 3 semanas atrás, acho que foi 3 semanas atrás, foi o Dia das Mães. Aí eles quiseram sair, a gente foi num restaurantinho em São Francisco, aqui no distrito aqui de São José, um lugar por sinal maravilhoso, acho lindo lá. E tava vazio, incrível. Todos os pesqueiros em volta, próximo assim, estavam absolutamente cheios, tanto é que a gente até desistiu, porque a gente na realidade não ia para São Francisco, a gente ia no pesqueiro e tal, mas estavam todos cheios. Aí pensei, vamos para São Francisco, porque a gente está muito perto mesmo de São Francisco. De repente lá a gente encontra pelo menos um bar para comer. Na realidade a gente encontrou a cidade vazia, o distrito vazio. Pegamos um restaurante vazio, com comida, comprava até fria a comida, porque eu acho que coitado do pessoal lá do restaurante esperava um movimento que não teve. Inclusive a gente salvou uma parte do faturamento deles não comprando lá, mas quando a gente foi comprar um sorvetinho,
A minha mulher viu que a geladeira estava desligada e ela ia perder todo o sorvete da geladeira. E era bastante sorvete. Eu calculo ali que tivesse uns 400 sorvetes na geladeira e ela ia perder tudo. Porque a faxineira, sem querer, esbarrou num fio lá e desligou a geladeira e ela não viu que a geladeira estava desligada. Graças a Deus, a minha mulher é muito esperta, né, muito atenta às coisas. Ela que viu e salvou o faturamento. O faturamento não, né? O patrimônio da padaria. Isso aí é um exemplo que eu dou para vocês de proatividade. A maioria das pessoas não falaria nada. Ah, deixa aí derreter, não é meu mesmo. Mas você não pode fazer assim. Porque, embora não seja seu, se você estivesse no mesmo pé, você gostaria que alguém te ajudasse nesse ponto. Eu sei que tem outras pessoas que fariam também. Mas também sei que tem pessoas que não estão nem aí. Não ia ligar de falar nada, não teria essa proatividade de fazer alguma coisa pelo próximo, né? E no entanto, ela fez, eu faria também, mas é que eu não vi que a geladeira estava desligada. Olha só o túnel que eu falei de vegetais, árvore dos dois lados. Eu acho bonito isso aqui, olha. Bacana, né, pessoal? Olha só. Esse aqui a gente ainda tá, acho que no Costinha, tá chegando perto do Taquari, ainda no São José ainda. Eu dou acho que nem 10 km ainda. Eu tô andando bem devagarinho, a 60 por hora. Esse carro é bem econômico a 60 por hora. Esse aqui é uma Paraty velha que eu tenho. É 1.6 a álcool. Eu coloquei, abasteci ela com álcool, coloquei aí uns 15% de gasolina no meio do álcool para ela ficar mais fácil para pegar e também o motor fica um pouco mais forte, né? Mas bem pouco para não dar problema no carro. E ela tá com o motor bonzinho, eu arrumei o escapamento dela semana passada, ela tava sem escapamento, senão não daria para estar fazendo esse vídeo, né? Porque aí o barulho ia ser surreal. Aí eu arrumei o escapamento dela, ela ficou joinha. Olha só que lugar bonito. Nossa, bonito mesmo. Bacana. Ainda bem que esse meu celular aqui, eu comprei um celular faz pouco tempo. É um celular razoável, né? Não é celular caro, mas também não é daquele mais baratinho. Eu queria um celular assim que fosse pelo menos razoável. Eu já tava de saco cheio de usar celular. Eu não ligo muito para celular, sabe? Apesar de ser uma pessoa que mexe com computadores, eu sou analista de sistema, programador, eu pouco ligo com esse negócio de celular. Mas eu tenho gostado mais, realmente, de uns tempos pra cá, até que eu tenho gostado mais de celular, porque eu gosto muito de ler. Eu não tenho aquele Kindle, aquele aparelhinho que lê PDF, lê e-book, então eu acabo lendo no celular mesmo. E eu gosto muito de ler livros. Embora não faça tempo que eu não leia um livro inteiro, eu fico lendo pedaços, tá? Lendo pequenos trechos de livros já selecionados. Mas eu gosto muito de ler, então eu acabo, aí o celular acaba sendo muito útil para mim. E agora também eu gostei porque o celular tem esse recurso de gravar duas telas ao mesmo tempo, aí ficou mais legal ainda, porque daí eu posso fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui com vocês. Senão eu teria que fazer com duas câmeras diferentes, dois celulares diferentes, o que também não seria de todo ruim, porque daí eu teria até recurso de mudar a posição do telefone para pegar a minha imagem. Talvez até não fosse de todo ruim também estar gravando isso aqui em dois telefones diferentes. Só que daí eu teria que fazer a montagem dos dois. Não que isso seja um problema também, mas ainda assim teria que fazer uma montagem dos dois, né? Talvez eu desse até para poder mudar a proporção da tela, porque a tela widescreen pequena não seria necessário ser widescreen. Ela poderia ser uma tela menor, ou pelo menos invertido o widescreen, invertido para cima, para poder pegar uma imagem esticada de mim na vertical e uma imagem horizontal da forma como já está pegando mesmo, né? Seria até melhor. Talvez uma próxima vez eu coloque duas câmeras diferentes, uma para pegar
a mim e a outra para pegar as imagens assim. Olha só, bacana. É um ciclista. Esse lugar é perigoso por causa disso. Tem muito ciclista, muito pamonha que também não tem noção do perigo que é a pista. Eles ficam andando no meio da pista. Já é perigoso andar de bicicleta num lugar desse. Eu sou uma pessoa que respeita todo mundo, tenta respeitar o máximo possível. Mas a questão não é respeito só também. É que a questão é que, como se trata de uma rodovia perigosa, às vezes, dependendo depois de uma curva, que por exemplo ali tem uma curva, eu tô devagarinho, só eu acabar vendo com tudo uma pessoa na pista, eu vou acabar conseguindo frear e tal, mas dependendo do lugar aqui, acaba sendo perigoso. Que nem, por exemplo, você pega uma imagem que ela escurece de repente, igual aqui, e às vezes a sua vista às vezes não é tão boa mais. E aí, essa de você mudar de um lugar muito claro para um muito escuro abruptamente, você perde um pouquinho a sua acuidade visual. E às vezes é uma pessoa atravessando a rua bem na emenda entre a luz e o escuro, e você não enxerga. E acaba sendo muito perigoso isso aí. Acaba sendo muito perigoso. Olha só, mais ciclistas. E, ó, alguns andam no meio da rua. Esse é o grande problema, gente sem noção que fica andando no meio da pista num lugar perigoso desse, né? Pessoal, vamos ter um pouco mais de noção, né? O lugar é perigoso. Quer andar de bicicleta? Bacana. Eu não andaria de bicicleta num lugar desse de jeito nenhum, porque isso aqui é perigoso, esse lugar. Mas já que quer andar, que é um direito também, andem de maneira segura para vocês. Porque embora eu esteja andando devagarinho, e pelo que eu tô percebendo aqui, eu peguei um pessoal bacana que tá andando atrás de mim, que ninguém tá forçando a barra, tá todo mundo andando de boa e tal. Porque às vezes você pega aí motorista e fica forçando a barra, tá vendo que aqui não é um lugar pra ficar ultrapassando, e eles ficam forçando a barra, mas os que estão andando atrás de mim estão tudo de boa e tal. Eu gostei. Eu gosto assim, ó, tá vendo? Todo mundo assim com uma distância segura e tal. Bacana, eles estão realmente passeando, pessoas de respeito, eu gosto disso. Detesto gente que fica forçando a barra, quer passar de tudo quanto é jeito. Eu geralmente, quando eu vejo que eu tô travando o trânsito, assim, porque eu tô andando na velocidade da rodovia, né? Por incrível que pareça, eu tô andando na velocidade da rodovia, mas eu vejo que tem gente que tá mais apressado um pouco, mas tá sendo respeitosa, né? Eu deixo passar, eu encontro aí um espacinho e deixo passar. Eu não quero travar ninguém, aí eu deixo passar. Inclusive, se eu encontrar algum espacinho, eu vou deixar esse pessoal passar. Fica travando, porque eu tô andando até um pouquinho a coisa abaixo da velocidade, 55 mais ou menos. Então não vou ficar segurando o pessoal também. Então deixa, inclusive eu vou fazer isso agora mesmo. Deixar eles passar agora. Deixa todo mundo passar e tal. Aí eu posso andar mais de boa. Posso andar mais tranquilo. Não mata ninguém fazer isso. Se você puder fazer, se você quer andar mais devagar, ver que tem um movimento meio grande atrás assim, e as pessoas estão com pressa, não é o caso, é uma questão de boa. Não custa nada, não vai cair o cu da sua bunda se você colaborar com as pessoas, né? Eu tô querendo andar devagar, não me custa encontrar um acostamento ali, encostar e deixar a pessoa passar tranquilo. Você evita possíveis acidentes, você pratica uma civilidade que essa sociedade precisa urgentemente de mais empatia com as pessoas, mais generosidade principalmente, educação, entendeu? A sociedade precisa urgentemente de que se pratique a generosidade um com o outro, o respeito com o outro. E o trânsito é o termômetro da sociedade, no sentido de você ver o quão desrespeitosas as pessoas são, o quanto que essas pessoas precisam aprender que a pressa é inimiga da perfeição. Para que correr? Tá certo, há momentos que você às vezes está com pressa mesmo, e aí entra o outro lado. Não é só o outro que está com pressa, que está forçando uma passagem muitas vezes, que é o errado da história. Às vezes você também é o errado, você fica pamonhando no meio de uma pista. E às vezes é o caso de você simplesmente
ser generoso e deixar passar, encontrar um espacinho, porque essa pista aqui era uma pista de uma pista só, não tem como ultrapassar, fazer ultrapassagens, mas tem como você encostar em algum acostamento. Tá certo que tem poucos acostamentos aqui, mas tem como, quando você encontrar a primeira oportunidade de um acostamento, você encosta e deixa os que estão com mais pressa passarem. Você não vai morrer por causa disso. Mas não, tem gente que ele e o umbigo dele no mundo. Ele não vê a necessidade de ninguém, não vê nada, ele tá olhando só pra frente. O negócio dele é dirigir, fazer o seu ali e não presta atenção em nada que aconteça atrás. Essa pessoa muitas vezes ela também é coparticipante de muitas coisas erradas que acontecem no mundo. Por quê? Porque é egoísta. São pessoas egoístas também. Mas vamos parar de falar besteira, né? Falar essas coisas. Olha só, o lugar, como eu falei, como é bonito. Olha só, cheio de vegetação. É bonito aqui, eu acho muito bonito. A gente ainda está em São José dos Campos. São José dos Campos é um dos lugares muito bonitos. É uma cidade muito bonita. Olha só. É uma cidade muito bonita. Tem lugares muito bonitos, né? Lugar de serra. Eu sinceramente, eu adoro a minha cidade. Gosto muito da minha cidade. Tem a hora que enjoa um pouco, né? Porque apesar de ser uma cidade muito boa, ela ainda tem um espírito herdado aí de alguns antepassados. Aí o espírito que pega, né? Mas enfim, né? É uma cidade muito boa. Gosto muito aqui. Olha só que lugar bonito. Cheio de vegetação, montanha. É bonito aqui. É muito bonito. Bacana mesmo. Olha lá, mais ciclistas. Tudo andando no meio da pista. É por isso que acontece merda. É por isso que acontece merda. Gente andando no meio da pista. É por isso que acontece merda. Muito bonita a estrada. É uma estrada muito bonita. E é gostoso dirigir carro a álcool, porque o cheiro do carro a álcool é gostoso. Cheiro de álcool é melhor que cheiro de óleo diesel ou de gasolina. A gasolina ainda vai, mas óleo diesel, meu Deus do céu. Dirigir carro com cheiro de óleo diesel, ninguém merece. De gasolina ainda quebra o galho aí. Agora o carro a álcool até que é gostosinho dirigir com esse cheiro de álcool. Não é um cheiro exatamente de álcool, né? Que é álcool queimado. Ele tem um cheiro diferente. Olha só. A gente se aproxima de Monteiro Lobato. Não tanto ainda tem um trecho ainda pra gente chegar a Monteiro Lobato. Acho que a gente nem chegou no Taquari ainda. Daqui a pouco eu vou fazer uma pausa e vou tirar a minha câmera. Vou deixar só a câmera que filma aí na frente mesmo. Olha só. Bom, vou aproveitar aqui antes de eu fazer isso, falar um pouco sobre um assunto aí, né? Pessoal, eu tenho dito aí várias vezes aí que eu vou construir uma rede social. Estou planejando ainda. Eu estou atrasado, realmente eu estou atrasado com o meu calendário. Mas é que eu tenho tido muito trabalho, não tenho tido tempo para desenvolver nada assim, mas eu preciso resolver isso. Além do que, eu comecei a fazer mais uma faculdade, apesar que ela não vai me tomar muito tempo, porque é uma faculdade bem light. A maior parte do que eu estou fazendo na faculdade eu já fiz quando eu fiz direito, porque eu estou fazendo uma licenciatura. Eu gosto de dar aula, eu quero dar aula também. Já dei aula no passado,
Só que eu preciso fazer licenciatura dessa vez, porque embora eu já tenha dado aula no passado, eu dei aula para pessoas mais velhas em curso que não era curso de alfabetização, essas coisas assim, era outro tipo de curso. Eu dei aula de mecânica, eletrônica e informática. Passei, se não me engano, 2 anos dando aula de mecânica de carros, de automóveis, 1 ano dando aula de eletrônica e não chegou a 1 ano de aula de informática. Ou foi o inverso? Acho que foi 2 anos de eletrônica, acho que é isso aí, e foi 1 ano de mecânica de carros. Então era um curso que não precisava ter licenciatura para dar. Mas agora não, agora eu pretendo dar aula para o ensino médio e tal. Vou dar aula de história ou português, né? Eu sou relativamente bom em português, eu gosto muito de história, e o objetivo, que já é evidente, né, que ficou na cara aí para todo mundo ver, não é dinheiro, porque o professor não fica rico nesse país, tá? Mas não é, poder dar a minha contribuição, se possível, né, para essa sociedade, ensinando um pouquinho das coisas que precisam ser ensinadas, porque a história do Brasil, principalmente, não que a história do resto do mundo não seja importante, mas pelo menos a do Brasil aqui, né, já é o suficiente para poder ter bastante dor de cabeça para tentar fazer entrar esse conhecimento na cabeça de moleques aí que não estão a fim de aprender nada. Eu acho que já vai ser um desafio. Então, se ensinar a história do Brasil para essa molecada, para eles entenderem como que o país é, por que é do jeito que é, e o que deveremos fazer para poder mudar isso para melhor, já está de bom tamanho. Eu sei que a minha contribuição é muito pequenininha, é um grão de areia nesse oceano de sem fim, mas ainda assim, se eu puder ajudar um pouquinho dando aula para essa molecada aí, para ensinar eles por que o Brasil é do jeito que é, já está de bom tamanho, né? Mas de fato a faculdade vai me tomar um pouquinho de tempo aí, e eu quero fazer agora, porque senão depois não vou fazer mais. Eu já tenho 46 anos, sei que ainda de certa forma para muitas pessoas isso é ser jovem, mas o meu tempo hoje passa mais rápido do que se eu tivesse só 20 anos. Então eu preciso correr atrás. Se eu não fizer essa licenciatura, eu não vou fazer mais. Eu vou acabar descartando. Então eu vou fazer agora. É baratinho, não vai me consumir muito do tempo, mas como eu tenho um tempo muito restrito, o pouco que me consome já é muito. Então, vou fazer isso aí. Mas eu preciso dar andamento para o projeto da rede social, e precisa ser logo, precisa ser o mais rápido possível. Então, a partir agora desse mês de junho, eu já estarei direcionando todos os meus esforços possíveis para começar a trabalhar em função da rede social. Então, como eu tinha parado com todas as minhas atividades empreendedoras por causa da pandemia, por causa de problemas pessoais, essas coisas, eu parei de fazer as coisas que eu fazia. E aí fui ser funcionário público. Mas eu pretendo em breve sair do funcionalismo público, que eu gostei muito, diga-se de passagem, né? Não tem nada a ver com o trabalho, muito pelo contrário, adorei trabalhar como que eu trabalho. Aprendi muita coisa, descobri que funcionário público não é vagabundo, como muita gente diz. Trabalha muito, viu? Se você acha que funcionário público não trabalha, você está equivocado. É claro que existem pessoas que não estão nem aí, mas isso aí em todos os lugares. Essa é a diferença do funcionalismo público para a empresa privada. Porque no funcionalismo público é mais difícil de você tirar as pessoas que não querem trabalhar do serviço do que numa empresa privada. A empresa privada, quando ela descobre que ela contratou um funcionário que não presta, ela demite, simples assim. No funcionalismo público é muito mais difícil, por causa da estabilidade e tal. Então fica muito mais difícil você tirar uma pessoa que não trabalha direito do funcionalismo público.
Mas tirando as peças raras, o pessoal trabalha bastante sim, viu? Pelo menos no setor que eu tô trabalhando, eu fiquei surpreso. Porque eu mesmo cheguei a falar meu irmão, que é funcionário público, ele batia de frente comigo a respeito disso aí, porque ele não concordava com o que eu falava e ele estava certo. Eu admito que ele estava certo. Eu achava que a maioria dos funcionários públicos são tudo vagabundo, mas não, eu estava errado. Pelo menos no lugar que eu estou trabalhando. Pode ser que eu esteja errado de novo e realmente tem muito mais gente que não trabalha do que quem trabalha, mas pelo menos no setor que eu trabalho, o pessoal trabalha muito sim. Nós trabalhamos na área social e da saúde e a gente tem muito serviço. Muito serviço. É muita gente carente, precisando de ajuda. Inclusive, essa parte de gente carente, o Brasil tem muita gente carente. Olha que eu moro na região sudeste do Brasil, né? Teoricamente, né, é o lugar mais desenvolvido do Brasil, numa das cidades mais desenvolvidas do Brasil. Tá certo que o lugar que eu trabalho não é aqui, não é São José dos Campos, mas é uma cidade vizinha. É uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil e ainda assim você encontra muita gente carente. Carente em todos os sentidos, carente de conhecimento, carente de recursos financeiros, recursos materiais, carente de saúde. Não a saúde, nesse caso, não estou falando do SUS, eu estou falando da saúde, que são pessoas doentes, muita gente doente, né? Pessoas que não sabem, nem conhecem o próprio corpo, né? Você vê muito bêbado mesmo. Esses bêbados causam um transtorno tremendo para o sistema de saúde, porque não obstante o fato deles se acidentarem para a rua, eu fiquei trabalhando de motorista de ambulância por algum tempo e a quantidade de ocorrência com bêbado é enorme. A quantidade de ocorrência com bêbados é muito grande. Então, eles causam despesa para o sistema de saúde, ocupam recurso dos médicos que vão atendê-los, essas coisas, pura e simplesmente por abusarem da bebida. É uma doença? Com certeza sim, mas não é só doença, também faz parte de uma mentalidade. A pessoa que bebe muito, ela é um dependente químico, mas ela não é só um dependente químico. Ela também tem transtornos mentais. Ela tem um transtorno comportamental, porque ela não nasceu bebendo. Ela não nasceu bebendo. Ela aprendeu a beber. E ela aprendeu a beber com quem? Com quem já bebia, né? Então, chegamos em Monteiro Lobato. Olha só. A cidadinha. Eu particularmente acho aqui muito feio. Mas, né? Olha só. Vou passar bem devagarinho para vocês verem aqui. Ali tem uma lojinha ali que vende emílias. Ela, inclusive aqui tem uma aqui, ó. Ela emílias a R$10. Inclusive eu tenho uma emília e um Visconde de Sabugosa, que quando eu vim da outra vez aqui com a minha esposa aqui, ela comprou para ela e é de enfeitinho para ela no salão dela. É muito bonitinho. Olha só. Monteiro Lobato. Já foi mais feio. Agora tem que estar mais bonitinho um pouco, né? Já foi mais feio. Eles estão arrumando aqui e ali. Olha só. Isso aqui acho que é uma escola. Ou é a... Não, isso aqui é a Polícia Militar. Olha lá o paço municipal pequenininho. Nossa, aqui tudo é pequenininho. Embora territorialmente até que seja grande. Territorialmente até que é bem grandinho. Eu acho que São José dos Campos é bem maior territorialmente, mas isso aqui eu acho que também não é tão pequeno assim. É uma cidadezinha, assim. É simpático aqui. Olha só. Aqui chega domingo aí, junta um monte de motoqueiro. Eu sinceramente não vejo graça nenhuma nesses passeios de moto que eles fazem, porque fica aí todo mundo ostentando suas motos caras aí, passeando aí,
não tem conversa, nem nada, fica bebendo pro meio do caminho, né? Enchendo a cara pro meio do caminho, correndo com as suas motos. Eu não vejo graça nenhuma nesses passeios. Eu gosto de andar de moto, sim, mas não desse jeito. De jeito ficar enchendo a cara pro meio pra todo lugar que esse pessoal vai, eles param em algum bar pra ficar enchendo a cara de cerveja, né? Mas geralmente são educados. Então, diferente dos motoboy por aí, geralmente são educados. Essa parte, pelo menos, eu não tenho que me queixar. Eu já esse tempo atrás, ele estava andando aqui de moto também, estava indo de moto, pessoal bacana, assim. Nessa parte é boa. Eu estou criticando mais é o tipo do passeio e o fato de ficar enchendo a cara também pros bares. Mas, geralmente é o pessoal educado. Nessa parte, assim, eu não tenho queixa, não. Então, são outros tipos de motoqueiro, né? Motoqueiro que tem muita grana. Aqui a gente já saiu da cidade, né? Olha só. Já saímos da cidade. Isso aqui acho que é uma fábrica. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é mesmo. É uma coisa de água mineral. Olha lá. Uma extratora de água mineral. Porque essa região aqui tem começa a ter muita fonte de água mineral boa. Aqui em São Francisco mesmo tem uma fonte muito boa que a gente para beber. A água é uma delícia. Aqui na estrada de Monteiro Lobato eu não sei se tem, mas a de São Francisco tem duas fontes na beira da estrada e a água é uma delícia. A água é gelada, qualquer época do ano a água é gelada. Não sei como é que consegue ser tão geladinha assim. É gelada assim no ponto certo para beber. Delícia a água. Você vê que é uma fonte mesmo. A gente tá, eu acho que é uns 50 quilômetros de distância ainda, então tem um tempinho aí para chegar. Ainda tem um tempinho aí para chegar. Essa aqui é o início do bairro do Souza, eu acho. Acho que sim. Deixa eu ver. É aqui. Não, não é. Mas o bairro do Souza não está longe daqui, não. Então, como eu estava falando para vocês a respeito da saúde pública, né, desse monte de problema, já tem muita gente carente, né? É muita gente carente demais. E aí, por que a gente precisa pensar em prosperidade? Primeiro porque é evidente, né? Você quer viver uma vida de cachorro abandonado? Claro que não. No entanto, você precisa ter essa consciência de prosperidade, porque imagina você dependendo do Estado para tudo. Eu acho que o Estado deve sim dar muita assistência para as pessoas que precisam. Aí tem sempre um mané que fica forçando a barra. Aí, olha lá, vai ultrapassar onde não der. Deixa ele. Então, o Estado deve sim prover tudo quanto é tipo de assistência que puder ao cidadão, mas isso não pode fazer com que o cidadão ache que o Estado tem que prover as coisas para ele. Imagina o Estado tendo que prover para todo mundo, ele não vai prover para ninguém, porque ele não tem condições de prover para todo mundo, até porque somos nós que mantemos o Estado. Se não houver ninguém que possa manter o Estado, ele não poderá manter ninguém, principalmente os que mais precisam. Então o assistencialismo tem que ser para quem realmente precisa e não para todo mundo. Assistencialismo tem que ser para quem precisa. E do jeito que anda a coisa aí, quanto mais tempo está passando, mais pessoas estão precisando, porque as pessoas estão vivendo uma cultura de pai-estado, ou estado-pai, que eles têm que ter tudo do Estado. No fim das contas, o serviço vai ficando cada vez pior, porque o Estado não tem recurso para prover para todo mundo, tem que ser para quem precisa. E aí você vê nessas cidades pequenas que uma grande parte das pessoas não sabem fazer nada. Elas não têm estudo. As que têm estudo é um estudo muito deficiente. É um analfabetismo funcional. Elas sabem ler e escrever, mas não sabem nem entender o que escrevem e o que leem. E aí, por causa desse analfabetismo funcional enorme,
que aparecem, por exemplo, as fake news. As fake news, elas são alimentadas por um estudo deficiente. As pessoas não sabem entender o que leem e não sabem interpretar nada do que leem. Aí elas não entendem nada. Nossa, pessoal, tô vendo um negócio ali muito interessante. Parece o celular não vai pegar, mas parece uma nave lá perto do morro. Olha só que interessante, não é nuvem. Pode ser um avião, mas só que a cauda tá muito pequena para ser um avião. E agora subiu atrás do morro. Pessoal, desculpa aí, mas é que o celular, não sei por que ele parou de gravar. Eu acho que ele superaqueceu porque tava pegando sol nele, né? Agora eu também resolvi tirar o meu vídeo aí da coisa aí, para deixar vocês apreciarem só a imagem mesmo, né, da viagem, né? Então tá bacana. Vou parar de falar e vou deixar vocês só com o som da viagem, porque agora a gente está em Monteiro Lobato. Olha só. É um lugar bacana, né? Olha só. Da próxima vez eu vou ver se eu trago uma outra câmera para ficar filmando eu separado, para poder ficar bem pequenininho, ele que é melhor, porque esse recurso da câmera dupla, e a segunda câmera lá, ela aparece meio grande na tela. Bom, eu vou continuar o assunto ali mais um pouco, depois eu paro. Então, como eu estava falando, a gente precisa prosperar, até para a gente não ficar dependente do Estado, né? Tem gente que parece que não liga muito para isso, né? Mas a gente não pode ficar dependendo do Estado para as coisas, porque senão a gente vai se danar. Quanto mais o tempo passa, mais pessoas estão dependentes do Estado. Então a gente precisa prosperar. E é por isso que eu tenho batido muito na tecla aí de fazer tudo que a gente puder fazer, focando a prosperidade. E prosperidade não envolve só dinheiro. Ela envolve saúde, ela envolve amizades, envolve relacionamentos. Prosperidade não envolve só dinheiro. Pensem nisso. Não adianta você ter só dinheiro e não ter com quem compartilhar os seus recursos financeiros. É muito triste, já pensou? Você com bastante dinheiro e tal, e não tem ninguém para curtir. Não estou falando de ser casado, nada disso, mas às vezes nem uma amizade decente para curtir com você o recurso que você tem. Isso aí é muito triste, né? Então, envolve muitas coisas. Não adianta você ter dinheiro, e até ter amizade até adianta sim, mas imagina você com dinheiro e amizades, mas sem saúde nenhuma. Não dá, não tem como. Vai curtir sua vida como sem saúde, né? A gente precisa do nosso corpo para poder viver nesse mundo. Não adianta você pensar que você tem que levar uma vida espiritualizada só. Não. Nós vivemos uma vida material. Deus colocou o homem no mundo numa vida material porque Ele com certeza queria que o homem vivesse uma vida material. Você vai ter toda a eternidade para poder viver uma vida espiritual. Não precisa viver isso aqui na Terra. Aqui é para viver uma vida material. Não é uma vida materialista. É uma vida material. E na vida material, você tem que se atentar para recursos, sejam eles financeiros, sejam eles da sorte que for. Você tem que se atentar a isso, né? Você precisa ter recursos para poder viver.
Não adianta, você não vai conseguir, nem mesmo que você queira, você não conseguirá viver uma vida plenamente espiritualizada nesse mundo sem recurso. Você vai viver uma vida de mendicância, isso não é uma vida espiritualizada. Tem um suposto filósofo, apesar que ele diz que não é, né? Então as pessoas que tratam ele dessa forma. Mas também tem, eu sei que muitas das vezes as pessoas têm uma falsa modéstia de dizer que não é, mas no fundo elas estão se comportando assim de uma determinada maneira para que as pessoas chamem aquilo que ela gostaria de ser chamada. E tem aí um guru aí na internet aí, que ele é o filósofo de rua. E algumas coisas que ele fala realmente são boas, eu não vou negar, mas no fundo não passam de clichês, né? Ele gosta muito de falar sobre o sistema, que o sistema te obriga a isso, obriga a aquilo, mas ele queria o que exatamente? Que o mundo não tivesse sistema nenhum? É claro que o mundo tem que ter um sistema, senão não funciona. São 8 bilhões de pessoas. Se o mundo não tiver um sistema, ele vira um caos. Então o sistema é necessário, e esse sistema ele vai realmente dar privilégios para um grupo de pessoas e tirar privilégios de um outro grupo de pessoas, porque tem que ser assim. O mundo funciona dessa forma. Não adianta você ficar falando mal do sistema e não trazer nenhuma solução. É muito bonito você falar mal do sistema. Ah, o sistema, ele te obriga a fazer isso, ele te obriga a fazer aquilo, tal. Mas não adianta nada você falar mal do sistema e não trazer nenhuma solução. Então, e o que ele faz justamente é falar mal do sistema, mas ele não traz nenhuma solução. Porque a solução que ele traz nos vídeos dele que ele fala é tudo clichê, não resolve coisa nenhuma. Que é o que? As pessoas precisam ser mais humanas. Isso aí é óbvio. Ninguém precisa falar sobre isso aí, porque isso aí está na cara. As pessoas, elas estão muito animalizadas e elas precisam realmente ser mais humanizadas. Mas isso não é solução. Isso aí é só o que elas deveriam ser, não é solução. Precisamos trazer solução. E uma das soluções que pode fazer muita diferença na vida das pessoas é a educação. Uma educação formal que seja boa, que não seja educada só para trabalho, que seja educada por ser da pessoa e não por ter. A nossa educação há muito tempo ela vem ensinando as pessoas a ter e não a ser. Isso sim é solução, você investir em educação. Mas não é só educação. Também temos que investir em maneiras sustentáveis de gerar renda, que ninguém sobrevive sem renda. No entanto, uma maneira capitalista agressiva de ser também não funciona mais. Socialismo não é solução. Socialismo não funciona. As premissas do socialismo não funcionam. Jamais vão funcionar. Então, socialismo não é solução para o mundo. Mas o capitalismo do jeito que está também não é solução. Ele precisa ser melhorado. Porque apesar de ser muito ruim, ainda é algo que funciona. O capitalismo funciona. Você goste ou não, você seja aí adepto aí do New Age aí e tal, né, de cultura woke aí, não adianta. O capitalismo funciona e você está vivendo no mundo capitalista que tem funcionado razoavelmente, mas bem razoavelmente mesmo, mas ainda tem funcionado. As alternativas, nenhuma delas funcionaram. Por quê? As premissas do socialismo não funcionam porque se baseiam em igualdade. Isso aí é uma falácia enorme, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Qualquer solução que se baseie na igualdade das pessoas não vai funcionar, porque as pessoas são diferentes uma das outras. Não adianta você querer tornar todas as pessoas iguais, tal, que tenham atribuições iguais, que tenham tudo igual, renda igual. Isso não vai funcionar, porque as pessoas são diferentes uma das outras. Então
Então toda solução que é baseada nisso não funciona. No entanto, a gente também não pode se basear na solução capitalista de extrema desigualdade. Aí não. Por quê? Precisa haver um controle. Há pessoas muito mais produtivas que outras. Isso existe. Tem pessoas que não produzem quase nada e outras são muito produtivas. Então, nada mais justo que a pessoa produtiva ganhe mais do que a que é menos produtiva. No entanto, isso não pode se tornar uma coisa assim que cause uma desigualdade extrema, porque daí aquela pessoa que é muito produtiva, ela vai ganhar uma quantidade enormemente maior do que a outra, e ela vai acabar submetendo a outra. Isso não pode acontecer. Precisa haver um controle de ganho. Então, o mundo capitalista funciona, mas precisa ser muito bem controlado para que não haja distorções enormes. Porque se você não sabe, uma coisa que funciona muito bem nesse mundo e que define bem o ser humano também, define o mundo como um todo e o ser humano. Vocês já ouviram falar do Teorema de Pareto? Teorema de Pareto. O Teorema de Pareto, ele explica muito bem como que funciona o mundo. É a regra do 80-20. O que acontece? Como que funciona essa regra do 80-20? Essa regra do 80-20, dá para você aplicar para praticamente tudo nesse mundo. Relações humanas, matemática, produção, dinheiro, tudo. Esse teorema de Pareto serve para praticamente tudo. E como que ele funciona? É a regra do 80-20. É 80-20 assim, não precisa ser 80 certinho, 20 certinho. 80-20 pode ser 85-15, 90-10 ou 75-25. É mais ou menos assim, ou seja, pelo menos 2/3 contra 1/3. Mas normalmente não é o que acontece. É 5-1. Aliás, 4-1. Por que é assim? Como que é essa regra do 80-20? Se você pegar, por exemplo, uma sociedade onde tem 100 pessoas, uma coisa pequenininha, só para vocês entenderem a matemática bem simples da coisa. Vocês pegaram uma sociedade que tenha 100 pessoas, distribuir distribuir, por exemplo, uma renda igual para todo mundo. Todo mundo vai ter R$1.000 em conta, né? Então, sei lá, esse aqui é o bairro São Benedito, Monteiro Lobato. Olha só, ele é bonitinho, bem pequenininho, no meio da roça. Olha. Aqui é um lugar bonitinho, o bairro São Benedito. Eu acho que até vou acabar virando um pouco esse telefone para pegar um pouco mais as cenas laterais. Porque eu estou filmando muito a estrada aqui, mas acho que eu podia pegar um pouco mais a lateral das coisas. Eu vou tentar virar um pouquinho esse telefone, de forma que ele também não pegue o retrovisor aqui, né? Fica pegando o retrovisor ali. Vamos ver. Acho que dá para ver alguma coisa. Então a regra, como eu estava falando do Teorema de Pareto, é a regra do 80-20. O que acontece? Aí você pega, por exemplo, dá aí R$1.000 para cada uma das 100 pessoas. Todo mundo vai ter os mesmos direitos, a mesma quantidade patrimonial, né? E aí você passa um tempo. Esse tempo para ver e deixa as pessoas se desenvolverem com o patrimônio que você deu a elas, né? E você deixa um tempo. Vai passar pouco tempo, 20% dessas pessoas vão ter em seu poder 80% da renda. Isso aí é notório. Então, depois de algum tempo, 20 pessoas dessas 100 vão estar com 80% da renda de todo mundo. Então, como eram 100 pessoas, cada uma com R$1.000, então é um universo de R$100.000. Depois de algum tempo, 20 pessoas terão R$80.000 e 80 pessoas terão R$20.000. E é o que acontece no mundo. Por mais que você queira deixar as pessoas iguais, como no socialismo, isso não vai acontecer, porque as pessoas são diferentes entre si e o mundo funciona assim. Em praticamente tudo, 80% da humanidade produz 20% do que o mundo tem
E 20% da humanidade produz o restante 80%. E não adianta querer mudar isso, que isso não vai ser mudado, pelo menos aí nas próximas gerações. Aí isso está muito longe de ser mudado. Por quê? Há pessoas que não se interessam por nada. É natural delas, elas não se interessam por nada. Não é educação que vai mudar isso. Pode melhorar um pouquinho, mas não vai mudar, porque são pessoas assim que são preguiçosas. Elas não querem ter esforço com nada. Elas não querem, elas querem simplesmente curtir a vida. Às vezes nem curtir a vida elas querem. Para ela a existência é um fardo. Essa pessoa não produz. Ou quando produz, produz muito pouco. Por que cargas d'água uma pessoa dessa tem que ter o mesmo rendimento de uma pessoa que se esforça? Que ela se esforça para trabalhar, ela se esforça para ter, se esforça para ser um ser melhor e por aí vai. Então não adianta. Aí é natural que uma pessoa dessa, quando existem mais pessoas ainda principalmente, né, essas pessoas comecem a deter mais recursos do que as outras, porque as outras elas não têm vontade de fazer. Eu não estou falando aqui de pessoas que não tiveram educação, né? Não tiveram uma boa educação e não tiveram oportunidades. Eu não estou falando disso, porque existe isso também, a falta da oportunidade. Não estou falando disso, eu estou falando realmente das pessoas que não se interessam, porque na realidade a grande quantidade das pessoas realmente não se interessam muito pelas coisas. Elas não estão muito interessadas no seu país, elas não estão muito interessadas em se melhorarem como pessoas, seja por falta da educação, seja por falta de conhecimento próprio, mas elas não estão interessadas, e daí é natural que isso aconteça. Então, independente do motivo que seja pela falta da educação, seja porque as pessoas são assim mesmo, a regra do 80-20 funciona muito bem, e isso aí não vai mudar tão cedo. Então, baseado na regra do 80-20, você quer estar do lado do 80% ou do lado do 20%? 20% da humanidade concentra 80% da renda mundial. Você gosta ou não disso? 20% da humanidade concentra 80% da renda mundial. Mas eu não preciso falar de renda, eu posso falar de outra coisa então. 20% da humanidade concentra 80% do conhecimento do mundo. Não preciso falar de conhecimento, posso falar de qualquer outra coisa. 20% da humanidade detém 80% das propriedades no mundo. E 80% da humanidade detém 20% das propriedades no mundo. Eu posso falar de uma outra maneira diferente. 20% da humanidade detém 80% da felicidade do mundo. E 80% da humanidade detém só 20%. Agora você imagina, por exemplo, você dividir 80% da renda mundial com 20% de pessoas e dividir 20% da renda mundial com 80% das pessoas. A diferença quanto que é? São 16 vezes. Uma pessoa que está do lado dos 20%, ela é 16 vezes mais forte, em todos os sentidos, né, do que a que está do lado do 80%. Qual lado você quer participar? Do lado do 20% ou do lado do 80%? Então é por aí que você precisa pensar em prosperidade. E a prosperidade vai muito além, como eu já tinha dito, muito além de bens materiais, dinheiro e tal. Prosperidade é amizade, prosperidade são relacionamentos, prosperidade é saúde, prosperidade é conhecimento, é escolaridade, é tudo isso aí. Então, prosperidade é algo muito amplo. Então, você precisa, se você quer realmente ter uma vida boa, precisa pensar, sim, em prosperidade. Olha só, aqui a gente está passando pela serra. Eu vou parar de falar um pouco agora e vou deixar vocês só com a paisagem. Então, deixar vocês só com a paisagem. E em outra oportunidade eu continuo esse assunto aí, beleza? Vou deixar vocês só com a oportunidade, porque com a paisagem, porque a minha garganta tá secando, eu esqueci de trazer água para beber. Daqui a pouco eu não vou conseguir falar mais. Então, vou deixar vocês com a paisagem que é bonita, né? É o sul de Minas. Eventualmente pode ser que eu fale uma coisinha ou outra, tipo o lugar que eu esteja passando e tal. Mas basicamente eu vou deixar vocês só com a paisagem. Olha só como que é bonita aqui. É um túnel de vegetação. É
É uma estrada bonita, ó. Aqui a gente já tá em Minas já. Se não me engano, a gente já tá em Minas. Eu acho que sim. O pessoal que anda de moto aí, parece que tiveram um problema com a moto. Olha só. A serra. Até inclusive eu acho que eu vou virar essa câmera um pouco para poder pegar melhor a imagem da serra. É que se eu viro depois aí eu posso ficar pegando barranco, né? Do jeito, pegando barranco aí. Ah, bacana. Olha que escala bonita.
Aí, agora a gente vai entrar na bifurcação que entra para o sul de Minas. Se a gente for reto, a gente sai em Campos do Jordão, Taubaté, entendeu? Aqui não, aqui a gente vai para o sul de Minas. Beleza? Olha só. Aqui a gente segue para o sul de Minas. É lugar bonito esse aqui, viu? Eu acho muito bonito aqui. Parar um pouquinho aqui só para eu tirar o sapato que tá me incomodando. Opa, bati a cabeça no celular aqui. Tentar fazer um esquema aqui para não balançar tanto. Acho que assim vai balançar menos. Vamos ver. Ah, melhorou bastante. Agora balançando menos.
tonto.
Chegamos em Paraisópolis. Chegamos em Paraisópolis. Chegamos. Paraisópolis. Aê. Tá bem devagarinho.
aí, chegamos. Chegamos. 86 quilômetros. Depois chegamos. É isso aí, pessoal. Bom, que seja.